em Mateus, nós vamos ler o capítulo 24 de Mateus. Perdão, 25. Mateus 25, nós vamos ler a partir do versículo 14. A parábola dos talentos. Todos acharam? Amém? Diz assim, Mateus capítulo 25, versículo 14. Pois será como um homem que, ausentando-se do país, chamou os seus servos e lhes confiou os seus bens. A um deu 5 talentos, a outro 2 e a outro 1, a cada um segundo a sua própria capacidade. E então partiu. O que recebera 5 talentos saiu imediatamente a negociar com eles e ganhou outros 5. Do mesmo modo, o que recebera 2 ganhou outros 2. Mas o que recebera 1, saindo, abriu uma cova e escondeu o dinheiro do seu senhor. Depois de muito tempo, voltou o senhor daqueles servos e ajustou contas com eles. Então, aproximando-se, o que recebera 5 talentos, entregou outros 5, dizendo: Senhor, confiaste-me 5 talentos, eis aqui outros 5 talentos que ganhei. Disse-lhe o Senhor: muito bem, servo bom e fiel. Foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Disse-lhe o Senhor: muito bem, servo bom e fiel. Foste fiel no pouco, sobre muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. Chegando por fim, o que sabias que ceifo onde não semeei, e ajunto onde não espalhei, cumpria, portanto, que entregasse meu dinheiro aos banqueiros, e eu, ao voltar, receberia com juros o que é meu. Tirai-lhe, pois, o talento e dai-o ao que tem 10. Leia comigo, meu irmão. Porque a todo que tem se lhe dará e terá em, mas o que não tem, lhe será tirado. E o servo inútil lançai-o para fora nas trevas. Ali haverá choro e ranger de dentes. Só até aí, meus irmãos. Pode se sentar. Fala conosco, Deus, nesta noite. Amém. Esse texto aqui que conta Mateus, ele é dado num contexto bastante interessante. Se nós observarmos um pouco os capítulos anteriores, e faça esse exercício em casa, que é um exercício que é muito bom que você se aprofunde nisso também, você vai perceber que no capítulo 23, Jesus repreende os escribas e fariseus, chama os fariseus, inclusive, de raça de víboras, e determina um monte de ai para aquele povo. E depois disso tudo, ele está falando para esses homens no templo. Jesus sai do templo e profetiza sobre esse templo, no capítulo 24, dizendo: não ficará pedra sobre pedra, dizendo sobre a destruição do templo de Jerusalém. Então, depois que isso acontece, os discípulos vão fazer, no capítulo 24, 2 perguntas para Jesus. No capítulo 24, versículo 3, se você estiver abrindo aí, você vai perceber essas 2 perguntas desse discípulo. Que foi, primeiro, no 24, versículo 3, na segunda parte, a pergunta é: dize-nos quando sucederão estas coisas e que sinal haverá da tua vinda e da consumação do século. Ou seja, Jesus profetiza sobre a destruição do templo de Jerusalém e imediatamente os discípulos perguntam para outra pergunta é: qual o sinal da tua vinda, da consumação dos séculos?
porque ele sabia o que significava, né, a destruição desse templo também. Mas então são duas perguntas, uma sobre a destruição do templo e outra sobre a vinda de Cristo Jesus. E a partir daí, meus irmãos, nesse capítulo 24, Jesus vai dar uma série de instruções, determinações, revelações acerca dos últimos dias. Nos versículos seguintes, ele vai falar, né, que os últimos dias, né, os sinais dos últimos dias seriam guerras e rumores de guerra, nação lutando contra a nação, né, fome, terremoto e uma série de sinais, né, naturais, da natureza, né? Engraçado que se você tiver observar um pouco, né, os dias atuais, você vai ver que esses sinais se cumprem na nossa geração. Acho que a quantidade de guerra que a gente tem hoje simultânea, né, não sei se você procura saber, né, mas, enfim, você vai perceber que tem no outro continente, nesse momento, nações guerreando, homens perdendo a vida, homens em covas lutando com uma nação, buscando território, tem outros com interesses econômicos. Então, você vê que o cenário que ele determina aqui tem acontecido. No versículo 7, né, foi o que eu disse, né, ele fala na segunda parte também, e haverá, vou ler o 7 todo, né, porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes e terremotos em vários lugares. Então, acho que todo mundo está vendo o que está acontecendo aí, né, nesse ano, né? Acho que 2026 é um ano bastante relevante, né, porque os terremotos que têm acontecido, ele acontece em algumas regiões, né, bastante habitadas, né? A gente teve 2 terremotos simultâneos na Venezuela, por exemplo, né, no último mês. A gente teve também, algumas semanas atrás, na Colômbia, um terremoto também fortíssimo. E acho que ontem teve, né? Acho que teve no Japão, Tunísia, Filipinas, meu Deus, Espanha. Meus irmãos, então você vê que Jesus aqui, ele vai alertando o povo sobre os sinais da vinda, né, de Cristo, né? E seguindo o texto, né, ele vai continuar lá depois dizendo, ele vai dizer, mas calma, isso ainda não é o fim, porque ainda vai ter a grande tribulação, que são os versículos seguintes. Ali Jesus vai falar sobre o anticristo, né, que ele chama de o abominável, que é profetizado em Daniel. Ele vai falar sobre um cenário de perseguição, um cenário terrível, né, dos últimos dias. E por fim não, né, e continuando, ele vai falar sobre a vinda do Filho do Homem. Vinda essa extremamente, vamos dizer, catastrófica, emblemática. Jesus diz, o sol vai escurecer, a lua vai se apagar, as estrelas vão se descolar do firmamento, é o que está você pode ter em casa, do 29 ao 31. E Jesus virá sobre as nuvens, gloriosamente. É esse o último dia. O nosso Senhor virá no último dia e julgará as nações. Amém? Então, após todo esse contexto, Jesus vai dar 4 parábolas para os discípulos. Então, observe, Jesus está falando aqui dos últimos dias e dá essas parábolas para o período em que, após a sua assunção e até a vinda do Filho do Homem. Ou seja, essas parábolas são para os nossos dias. Amém? Essas, portanto, são parábolas que devem ser extremamente analisadas por nós. Porque são parábolas que falam dos nossos dias. Como se comportar, o que fazer nos dias que antecedem a vinda do Filho do Homem. A primeira parábola
ele vai dar no versículo 32, que é a parábola da figueira. E a parábola da figueira, meus irmãos, nada mais é que Jesus dizendo: quando chega o verão, a figueira avisa. Você consegue observar. Por quê? Porque as folhas dela vão renovar, as flores vão brotar. Então, quando o verão vai chegar, a figueira avisa. Ou seja, assim também será quando o Filho do Homem voltar. Os sinais estarão aí. E Jesus já revela os sinais. Ou seja, os sinais da vida do Filho do Homem são misericórdia de Deus nos exortando à vigilância, a prestar atenção nos últimos dias. Os sinais dizem: o tempo está se abreviando, breve vem o Senhor. Observem os sinais e atentem-se para o que vai acontecer, o que está acontecendo. E atentem-se para a forma que vocês estão vivendo. Porque ele vai dizer: estarão dois no campo, um sumirá, o outro continuará. Estarão dois dormindo, um sobe, o outro fica. Ou seja, observem os sinais que o Senhor Deus tem nos dado pela misericórdia dele, para que nós não andemos sem prestar atenção, distraídos. Amém? A segunda parábola que vai falar sobre o servo bom e o servo mau é contada a partir do versículo 45, em que Jesus diz que dois servos, ele usa a parábola e fala de dois servos, um servo bom e um servo mau. O servo bom, o seu senhor confia a ele os seus bens e ele diligentemente se esforça para cuidar daquilo que Deus deu para ele. Então ele trata as coisas do reino de Deus de maneira excelente. Já o servo mau, ele recebe do Senhor também os bens, assim como o servo bom, só que ele diz: esse meu servo demora muito para chegar, esse meu senhor demora muito para chegar, vou viver da maneira que eu quero. E ele começa, enfim, tratar mal, começa a tratar mal os servos, começa a espancar, e quando o Senhor volta, acha-o reprovado e também lança-o no inferno, porque ele acredita que o Senhor está demorando muito e começa a viver de qualquer maneira. A terceira parábola, que já é no capítulo 25, conta as histórias das 10 virgens, sendo 5 prudentes e 5 nécias. As 5 prudentes, elas não só vão encontrar o noivo, como elas têm junto com elas as vasilhas delas com azeite. Ou seja, as virgens, as 10 virgens que estão para encontrar o noivo, vão para o local de encontro com o noivo, aguardam o noivo. 5 têm na sua vasilha azeite, tem reservas, e 5 vão só com a sua lamparina acesa. E quando alguém anuncia: lá vem o noivo, todas acordam, e quando elas olham para as suas lamparinas, as suas lâmpadas, elas percebem que está prestes a apagar. Então as 5 imprudentes pedem emprestado para as 5 prudentes o azeite, e as 5 prudentes dizem: não tem como te emprestar, porque senão eu vou ficar sem também. E elas saem. No momento que elas saem, chega o noivo. Ou seja, que somente as 5 prudentes que têm azeite na sua vasilha encontram o noivo e vão viver as bodas com ele. Então essa é uma outra parábola que Jesus está dando para dizer para os seus discípulos: não só vocês devem manter a chama de vocês acesa, como vocês devem ser cheios do Espírito Santo. Então não basta vocês viverem uma vida achando que está fazendo tudo, estou vivendo com Deus, está tudo bem, mas não, vocês têm que buscar
ter as suas vasilhas cheias. Vocês têm que buscar ser cheios do Espírito Santo. Vocês têm que buscar transbordar do Espírito Santo, para no dia que as dificuldades vierem, vocês terem o azeite com vocês guardado e a chama não se apagar. Observem quanto a isso. Então, essas são as 3 parábolas que foi dada por Senhor. E a partir daí, a outra parábola é a parábola que nós lemos. É a parábola dos talentos. E vamos tentar, então, observar um pouco mais de detalhes sobre essa parábola. Aqui, meus irmãos, o texto, no versículo 14, diz, vamos ler novamente? 25:14 diz: pois será como um homem que, ausentando-se do país, chamou os seus servos, e lhes confiou os seus bens. A um deu 5 talentos, a outro 2 e a outro 1, a cada um segundo a sua própria capacidade. Vamos daí. Então, novamente, Deus diz que a cada um é confiável os seus bens, e Deus dá a cada um talentos. Talentos esses diferentes. Cada um recebe uma quantidade diferente de Deus. E o mais interessante daqui, que Jesus é claro em dizer que Deus dá a cada um segundo a sua própria capacidade. Então, meus irmãos, isso quer dizer que nós não podemos dizer que aquilo que Deus nos deu, nós não podemos prosperar. Porque o que Deus te deu foi segundo a tua capacidade. Então, se você o tem, é porque o Senhor te capacitou para isso. Então, os dons, os talentos que Deus te confia é segundo aquilo que você é capaz de prosperar. Amém? E aí, ele vai contar como cada um, o que recebeu 5, 2, 1, agiu com os talentos. Tanto que recebeu 5 quanto recebeu 2, eles foram diligentes com aquilo que Deus deu para eles. Então eles receberam os talentos de Deus e disseram: Senhor, eu vou ser excelente para com Deus. Não vou me contentar com aquilo que o Senhor me deu, mas eu vou multiplicar. Eu vou ser excelente com aquilo que Deus me confiou. E quando o Senhor voltou, meus irmãos, esses homens duplicaram aquilo que o Senhor Deus deu para eles. Ou seja, eles viveram uma vida em que de verdade glorificaram a Deus. Retornaram a Deus além daquilo que eles tinham recebido, porque amavam o seu Senhor. Já o servo mau, ele recebe o talento de Deus, ele abre um buraco e enterra. Ele recebe o talento de Deus e se contenta. Ele recebe o dom de Deus e não prospera, não procura evoluir, não procura avançar, não procura desenvolver sua fé. E quando Jesus volta, a gente entende o porquê disso, por que ele teve essa atitude. E ele vai dizer para Deus, para Jesus, no versículo 24: Senhor, sabendo que és homem severo, que ceifas onde não semeaste e ajuntas onde não espalhaste, receoso, escondi na terra o teu talento. Aqui tens o que é teu. Ou seja, esse homem está dizendo: Senhor, você é severo, injusto e tenho medo de ti. Não é? Porque ele está dizendo para Deus: você ceifa onde você não semeia e ajunta onde tu não espalha. Ou seja, você é severo, injusto, não consigo ver a tua justiça, não consigo entender a tua severidade, e além disso tudo eu tenho medo. Por isso eu enterro.
e devolvo para ti menos do que eu ganhei. Você sabe por que menos, né? Porque quem entende um pouco de finanças sabe que o dinheiro que vale hoje, R$ 1.000 hoje, R$ 1.000 daqui a um ano, vale menos, né? Por quê? Porque tem inflação, que sobe os preços. Ou seja, se você tem R$ 1.000, daqui a 10 anos, você devolve para alguém o mesmo R$ 1.000, você devolveu menos dinheiro para a pessoa. Por isso que existe juros, né? Enfim. Ou seja, por que ele só não faz isso? Não? Por causa do medo, porque não entende a severidade de Deus e não entende a justiça de Deus. E a verdade é que muitos crentes ainda têm se relacionado com Deus dessa maneira. Se relacionam com Deus mais pelo medo do que Deus pode causar, do que por entender a bondade, a misericórdia e a graça de Deus. Procuram, assim como os fariseus, assim como os escribas, e assim como aquele povo que isso representa lá no versículo 23, eles procuram, através das suas ações, de se justificar com medo de serem julgados pelo Senhor. Então você vê que a importância de ter uma relação correta com Deus, entendendo quem Deus realmente é. O Senhor, meus irmãos, nos amou sem que nós merecêssemos. O Senhor nos amou sem que nós fizéssemos nada. Diz o apóstolo Paulo, Ele nos predestinou antes da fundação do mundo. Ou seja, Ele escolheu cada um, não pelo que cada um fez, mas Ele escolheu cada um pelo seu próprio amor, pela sua própria graça constrangedora. Nós recebemos desse Deus a salvação para reinar com Ele eternamente, de eternidade em eternidade. Não tem nada que nos justifique. E mais, diz o Senhor, que Ele nos deu a salvação e nada pode nos tirar. Nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. A salvação foi nos dada através da graça e o próprio Cristo diz, aqueles que são meus filhos, nada os tira da minha mão. Nada os pode nos tirar das mãos dele. O sacrifício dele é totalmente eficaz. E ele é fiel e poderoso para nos guardar até o dia da sua volta e até a eternidade. Amém? É esse Deus que nós servimos. É esse Deus que já nos deu, através da sua graça, a sua salvação, através do seu amor, através do seu próprio sacrifício, a salvação. E além disso, Ele nos confia os seus bens. Além disso, Ele nos concede talentos. E para que esses talentos sejam em nós multiplicados. Ele vai dizer, severo, injusto, receoso. Ele não conhecia seu Senhor. Aqueles que multiplicaram sabiam muito bem a quem eles estavam servindo. E eles tinham a visão do Senhor que ele tinha, e eles estavam vivendo aquilo que o Senhor ordenou para eles. A grande comissão é: ide e fazei discípulos. Ide e multiplicai. Ide e desenvolva seus talentos, seus dons. Ide e pregai o Evangelho a todos os homens. Quando nós entendemos, meus irmãos, que a salvação do Senhor é eficaz, não se baseia nos nossos próprios méritos, quando nós entendemos que nada pode tirar nossa salvação, nós paramos de olhar mais para nós mesmos e começamos a olhar para o próximo.
nós começamos a entender que, assim como Deus foi misericordioso para conosco, Ele também quer ser misericordioso para com outros. E Ele usa a nossa vida para buscar a outros. Então, será que a gente está vivendo os últimos dias entendendo isso? Entendendo que existe um chamado para cada um de nós? Será que nós ainda estamos confiando no poder de Deus para orar pelos nossos familiares, orar pelos nossos vizinhos, orar pelos nossos colegas de trabalho? Será que nós ainda queremos desenvolver os nossos dons para que outras pessoas estejam nessa casa também ouvindo a palavra de Deus? Para que outras pessoas também entendam o sacrifício do Senhor e a revelação do Senhor através de Cristo Jesus para a glória eterna? Nosso Deus nos ama. Amém? Quantos creem que são amados por Jesus? Se você crê que você é amado por Jesus, se você crê que Ele é tudo que nós temos de bom, que Ele é tudo que importa nesse mundo, que nada mais importa, é isso também que tem que ser o nosso esforço diário. Mas isso, meus irmãos, não nos será pesado, porque Jesus diz: tomai sobre vós o meu jugo. Porque uma coisa é nós buscarmos a Deus e se relacionar com Deus pensando que como eu preciso fazer certa coisa para ser amado por Ele, como eu preciso fazer certa coisa para ser justificado, o que eu preciso fazer para ser merecedor desse Deus que é mau, que é severo e que vai me punir. Isso é uma forma de agir com Deus. Outra coisa é você se relacionar com Deus dizendo: esse Deus me deu tudo. Ele me salvou, mesmo que eu não tenha feito nada. Agora eu preciso honrá-lo, porque eu o amo. E nós o amamos porque Ele nos amou primeiro. E além de Ele nos dar os dons segundo a nossa própria capacidade, a habilidade de desenvolver os dons também é dada por Ele. Ele dá os dons, Ele capacita aqueles que têm os dons e aqueles que buscam os dons, os talentos, com o propósito da multiplicação de almas, de vidas e do reino, e de agregar para o reino de Deus. Tiago diz: vós pedis mal. Vocês não pedem a Deus, e quando pedem, pedem mal. Vocês pedem para esbanjar nos seus próprios prazeres. Ou seja, nós muitas vezes pedimos a Deus coisas que são contrárias ao próprio reino, e muitas vezes vai esbanjar nossos próprios prazeres. Mas nós não pedimos às vezes a Deus aquilo que Ele pode dar, que Ele quer dar e que vai contribuir para o reino, que vai contribuir para o desenvolvimento espiritual, que vai contribuir para a vida do seu marido, da sua esposa, do seu sobrinho, do seu filho, do seu colega de trabalho, do seu irmão. Meus irmãos, a palavra do Senhor diz para nós hoje que breve é a sua chegada. O tempo se abrevia, os sinais aparecem,
O mundo que nós conhecemos, de uma hora para outra, não existirá. E como nós devemos viver nesse dia? Nós devemos observar os sinais que Deus tem nos dado. Nós devemos ser como o servo bom, que diligentemente atua com aquilo que o Senhor confiou. Nós precisamos ser como as virgens prudentes que guardam o azeite nas vasilhas, ou seja, são cheios do Espírito Santo, buscam ter reserva nas suas vasilhas para que a chama não apague. E nós precisamos ser como os servos que multiplicam os seus talentos, para que quando o nosso Senhor voltar, nós sejamos encontrados fiel. Por amor àquele que nos amou primeiro, aquele que nos concedeu a salvação, aquele que derramou sobre nós a salvação e quer que nós agora distribuamos também isso para outros. Senhor Jesus, tem misericórdia de nós, Deus.